começar a colocar para. Ah, Franciane, boa noite. Eu, primeira vez, nossa, seja bem-vinda. Espero que faça muito sentido para você, tá? Que ressoe aí e que a gente construa um caminho de autoconhecimento e de cura muito lindo, viu? Seja muito bem-vinda. Que bom, Franciane. Legal demais. Deixa eu só ir recebendo mais aqui, tá? Enquanto isso, já vou começar. Deixa eu ver o que estão colocando no chat aqui. Bora lá começar a compartilhar, gente, que hoje tem coisa para falar. Eu, como boa virginiana que sou prática, sou direta, não enrolo. Então, bora lá. Deixa eu começar a compartilhar aqui os trem. Só um minutinho, manas. Eu já vou aqui começar a compartilhar. Agora lá. Chegou aí? Isso. Gente, das boas-vindas. Vocês podem deixando aqui os comentários aqui no chat, tá? Eliane também pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Ai, Fabiana também. Gente, que bom que vocês estão vindo pela primeira vez. Espero muito que gostem. Tem gente que eu estou vendo que já é super da roda, né? Tem super nova, tem gente que tá na turma 3 já. Boa noite, que coisa boa. Eu vou só terminar de admitir, tá? Que todo mundo, que toda hora está chegando o convite, mas já quero conversar aqui com vocês, pra gente, que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Boa, boa. Muito bem-vindas, tá? Vocês podem comunicar aqui comigo pelo chat, que eu vou ler tudo, tá? Quem quiser falar, você já veio, você já me conhece. Ah, a Ju acabei de ver, a Ju Supernova. Que bom, minha gente. Olha, ó, estou muito feliz em receber vocês aqui para esse lugar que eu estou chamando de sala secreta e de casa 4. Eu vou explicar o porquê das casas, né? E com essa consciência aqui de que de onde você veio, das suas raízes, tem uma riqueza, tem um tesouro que é só seu. E, gente, é um caminho que é simples, mas ele é difícil, porque o clichê é verdade. Quanto mais para dentro de nós estamos, quanto mais conectadas com as raízes e com o nosso plano original, que é o que eu vim fazer, mais eu dou certo na vida. Essa é a mais pura verdade. O difícil é a gente pegar esse caminho de volta, esse caminho para dentro da gente mesma. Uma vez que o quê? Que o mundo vai bombardeando a gente com outras coisas. Temos as questões de sobrevivência, os nossos traumas, né? E a gente vai falar disso aqui hoje. Mas com essa imagem aqui já bem linda, trazendo, ativando essa consciência de que tem um tesouro sim, que por mais que a sua história às vezes tenha sido de dor, de dificuldade, lá tem um tesouro, e você descobrindo isso, você realmente abre um portal de abundância, de alegria, de autoestima, de conexão, tá? Para quem chegou aí agora, gente, muito boa noite, estou muito feliz em receber vocês aqui, estou ansiosa já por esse encontro, estava muito ansiosa. Pode deixar aqui no chat para mim, você já me conhece, tem um monte de gente que está vindo pela primeira vez, que está me conhecendo agora. Veriane, boa noite, feliz de participar também pela primeira vez. Ai, que tudo! Luísa, a Luísa é super nova, a Luísa já esteve na minha roda, é da nave 1. Boa noite, a Ju, boa noite. Que bom, gente, estou vendo aqui vários nomes e rostinhos que eu conheço. E antes da gente efetivamente começar, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Tem aqui meu Instagram, as coisas que eu faço, e eu adoro falar que eu faço muita coisa, porque boa parte da minha vida eu me achei problemática, porque eu era cheia de coisas, tinha vários interesses, e a minha vida começou a ficar muito diferente da vida da minha família. Todo mundo fez concurso público, casou cedo, e eu fui fazendo cada vez mais coisas, e é isso, cada vez me conectando mais com as minhas raízes comigo mesmo, fui vendo que não tem nada de errado comigo. Tá tudo certo, tá tudo dando certo. Era um julgamento que eu tinha sobre mim mesma, era uma crítica que eu tinha sobre mim, e eu era absurdamente crítica de mim mesma. Eu era uma grande hater, uma grande inimiga, e um exercício que a gente vai ter aqui hoje nessa aula para a gente justamente melhorar o nosso diálogo interior, porque a gente se torna, né, a nossa pior inimiga, ao invés da gente ser aquela nossa grande amiga, aquela que, ó, calma que eu vou com você, estou aqui junto, né? Quem é aluna supernova, estou vendo aqui várias supernovas aqui, sabe disso, né? O exercício, o desafio que a gente tem de tornar a nossa melhor amiga. E aqui eu coloquei várias fotos minhas. Eu também sou autora publicada, né? Trabalho com ervas, benzimento, sabedoria ancestral.
Sou terapeuta, consteladora, astróloga, faço um bocado de coisa. E bora lá, minha gente, aqui só falando um pouquinho de mim também, deixando os meus contatos e como eu ajudo, tá? Como que funciona o meu trabalho. Tem dois grandes programas nesse momento. Um deles é o Supernova, quem for deixei de Supernova aqui, quem for já pode deixar aqui no chat, que é um programa de autoconhecimento onde eu trabalho em identidade, vínculo e relacionamento. A próxima turma começa na semana que vem. Tem a mentoria Mapa da Mina para falar só de dinheiro e trabalho. É um programa de 3 meses de acompanhamento para mudar a vida em processos de grupo. Os meus atendimentos individuais, com cada vez menos horário, estou fechando a agenda. Agora, os processos de grupo, para quem já está dentro da minha roda, tá? Vão ser facilitados, assim. E bora lá, então, começar, minha gente? Vou fazer essa pergunta aqui. Eu quero que você já vá respondendo ela com consciência. Qual que é a repetição da sua vida? Na psicologia, né, no mundo simbólico, a gente vai observar muito as coisas que vêm e voltam. Isso, na sabedoria milenar do hinduísmo, é chamado de roda de samsara. É aquele assunto que está sempre se repetindo. A roda da vida está sempre trazendo aquilo para mim. E aí, na nossa vida, a gente pode perceber qual que é a repetição. Uma hora eu tenho dinheiro, outra hora eu não tenho. Uma hora parece que eu vou começar a engrenar um ótimo relacionamento e do nada acaba. Uma hora eu tô com o corpo assim, uma hora eu tô com o corpo assado. Qual que é a repetição? Qual que é o movimento do qual você ainda não conseguiu sair dele? Qual que é a sensação? É a sensação de solidão? É a sensação de isolamento, de que nada dá certo, ou de que está perdida? A gente tem uma repetição. E quando a gente começa a nomear, quando a gente começa a perceber, a gente já começa a achar um mapa. Opa, aqui tem um nó, aqui está embolado, então é aqui que eu tenho que ir mergulhando para olhar. Porque qual que é a nossa tendência? A não prestar atenção nas repetições. Por quê? Porque elas ficam automáticas, elas passam a ser parte da nossa vida. Então, quando a gente já vai perdendo esperança por alguma coisa, vai ser assim mesmo, né? Isso aqui lá, quando a gente já vai chutando balde, tem algo aí para ser olhado, tá? Quem quiser depois compartilhando aqui no chat também, tá, gente? Aqui é um ambiente seguro, a gravação vai ficar disponível só para gente, tá? Eu vou estar lendo com bastante presença, com muita atenção. Fábia, boa noite, amiga. Feliz de estar aqui. Ai, Fábia, que bom que você veio. Muito feliz de receber também, querida. Ah, Belinha, se der para resumir, você é uma baita de uma bruxona, bruxista foda. Ah, obrigada. Mas a Isabela é amiga, mas também é cliente, já veio para muito processo. Obrigada, querida, obrigada mesmo, viu? Camila, eu fui uma viagem incrível, está na nave 2. Aqui elas estão falando da Supernova, né? E a gente vai se dividindo em naves e a 3 está começando. Que bom, tá? Eu vou estar bem atenta ao que vocês estão colocando, tá, minha gente, aqui no chat. E aí, vamos começar a entender a repetição como um processo de demora. Então, se eu tá repetindo, uma hora eu tenho dinheiro, uma hora eu não tenho, uma hora eu vou crescer na carreira e paro e volto para estaca zero. Uma hora eu estou indo, eu quebro. Abre um processo de falência. Se essa é a minha repetição, essa é a minha demora. E toda demora, ela está escondendo uma espera. O que isso quer dizer? Se tem alguma coisa que não está acontecendo na minha vida, ou que está acontecendo demais, né? Já que é uma repetição, se está demorando, mesmo fazendo a minha parte, eu querendo, eu rezando, eu criando, fazendo tudo que eu posso fazer, lá dentro de mim eu estou esperando. E que linguagem que é essa que eu estou falando? De um mundo simbólico e inconsciente. Se está demorando, dentro de mim eu estou esperando ser salva. Eu, como criança, como as minhas feridas infantis, estou esperando que o meu pai e a minha mãe venham me salvar. E ao longo da vida eu projeto essa espera em várias coisas. Eu espero que o meu chefe me note, eu espero que um homem ou uma mulher me note, eu espero que um relacionamento aconteça, eu espero que o líder espiritual, né, da igreja, do culto, do lugar que eu frequento, repare em mim, me dê uma chance. Eu estou esperando que o governo melhore, que o tempo melhore, eu estou sempre esperando, quer dizer, está do lado de fora. E aí eu vou tirando o meu poder e colocando na mão do outro. Isso acontece muito intimamente nos nossos processos também de autoestima. Quando eu espero que alguém venha e fala, oh, mas você é boa, hein? Ah, mas você é bonita, nossa, eu te amo, isso é importante para mim. Quando eu estou esperando, eu deixo de dar isso para mim, espero que outra pessoa dê. Aí começam as dinâmicas de dependência, né? Os namoros que nunca dão certo, ou que eu fico esforçando demais para manter relação, para manter o emprego, para manter o cliente, para manter o dinheiro, né? As amizades e tudo mais. Isso está mostrando o quê?
uma primeira projeção lá no fundo. Você vê que tem uma pergunta aqui, ó, tá assim, ó. Quando foi a primeira vez que você esperou? E a gente espera o quê? Quando a gente é criança, a gente espera o pai e a mãe. Eles que vão falar para a gente a hora de escovar dente, a hora de dormir, a hora de sair, a hora de levantar, eles, é tudo eles. Então, como é muito difícil para minha cabeça entender aquele cenário da infância, como foi difícil para mim, às vezes, digerir certas memórias da infância, entender o time, né, processar tudo aquilo, a minha cabeça, o que que ela faz? Ela projeta para as outras relações. Então, às vezes, eu estou esperando um amor, estou esperando que alguém me veja, que alguém ande de mão dada comigo, que alguém me legitime. Por quê? Porque é muito mais difícil para mim entender que a minha criança está esperando que o pai fique em casa, que o pai fique com a família, que o pai fique comigo, ou que a mãe me dê a atenção que eu estou querendo, né? E aqui, minha gente, não é um lugar de falar mal de pai ou de mãe. Os processos terapêuticos existem, tá? Eles são bons para isso, para a gente verbalizar, para a gente oralizar as mágoas e tudo mais, mas o pai e a mãe, eles também foram crianças, eles têm a história deles e todo mundo dá aquilo que tem. O papel agora é eu me tornar o meu pai e a minha mãe, deixar esses processos do passado cada vez mais livres. É olhar a minha criança e eu agora me responsabilizar por ela, né? E aí a gente volta para essa pergunta: quando foi a primeira vez que a gente esperou? E lá, na verdade, tem algo muito anterior a gente ter chegado aqui, né? Eu, como astróloga, e adoro o mundo simbólico, acho o simbólico sensacional para a gente entender o que está no nosso inconsciente, aquilo que é difícil da gente acessar. E aí a gente entende esse primeiro período de espera como a casa 12, que é o tema da nossa sala secreta de hoje, né? A sala 12, para quem já fez a leitura do mapa aí, de repente fez até comigo, né? A gente entende quando ainda é etéreo, quando o nosso corpo ainda não está físico, essa composição de corpo físico, parto, personalidade, corpo e autoestima, a gente vai trabalhar amanhã, com a casa 1. Na casa 12 é material sutil, é material etéreo. Então, a gente entende como foi a sua vida intrauterina lendo a Casa 12, ou para quem acredita, para quem faz sentido, processos espirituais, processos kármicos, tá? Quando a gente entende que o espírito já vem de algum lugar, já tem, não é uma tábua rasa, né? Já tem um conhecimento, já tem uma memória, uma vivência, e vem vestir esse corpo aqui para uma outra experiência. Isso é para quem faz sentido, né? Se não faz para você, tá tudo bem. Entenda isso como uma questão de vida intrauterina. E é impressionante que a gente vai lendo, a gente consegue perceber as sensações da mãe, o que aconteceu nesse casamento, se foi um parto difícil, o que estava acontecendo no coração daquela mulher. A gente consegue perceber muita coisa, né? E a nossa primeira experiência de sucesso é o parto. Se você acha hoje, se você no seu coração está guardando memórias de frustração, você pode começar a mudar isso entendendo que eu já nasci. Então eu já sou um sucesso, eu já estou dando certo, porque você já nasceu. Como você veio para o mundo, como esse parto aconteceu, vai ser a sua primeira experiência assim, de iniciativa de sucesso. Então, depois, como a gente vai falar mais sobre isso, vale a pena você mergulhar e entender um pouco mais dessa história e perceber como que isso está impactando, tá? A sua vida hoje. E aí, minha gente, né? Esse lugar de espera, primeiro foi lá na barriga da mãe. Por quê? E foi um lugar totalmente de espera, que foi totalmente passivo, porque nem força para respirar a gente fazia. Alguém respirava por nós, enquanto o nosso corpo estava sendo feito. Então, você vai um lugar de total passividade, de total vulnerabilidade. Se hoje você é uma pessoa que tende ao controle, né? Gosta muito do controle, de buscar ter muita iniciativa, porque acha que as coisas não vão acontecer sem a força do seu braço, sem a força da sua mãe, bora voltar lá para entender o que aconteceu quando você estava na barriga da mãe. Se a mãe, né, conseguiu passar os nutrientes, se conseguiu, né, viver bem, ter saúde, ter uma gravidez tranquila, isso tudo a gente já vai guardando, a gente vai conversando isso aqui, tá bom? E aí uma consciência, a primeira consciência que a gente já vai trazer, se você quiser até anotar essa frase, eu vou deixar lá no grupo depois, e para a gente trazer isso de cura. São frases de cura que a gente vai ativando a nossa consciência, entendendo que não importa o que aconteceu,
o que o seu sistema familiar, o que a história dos seus pais, a história da sua mãe trouxe para você. Não começou comigo, mas termina em mim. A gente já vai decretando isso. Se a história da sua família de abandono, de falência, de pobreza, de violência, seja lá o que for, não começou com você, mas vai terminar em você. E aí a gente começa a mudar toda a consciência familiar. E aqui tem esse desenho que eu gosto muito dele, que são das matrioscas, que são das bonequinhas russas. E é uma dentro da outra. Não sei se vocês conhecem. É uma dentro da outra. E, gente, nós somos iguaizinhas. Quando eu pergunto para vocês a respeito da demora, das esperas e das repetições, lá no fundo, quando a gente sai do racional, quando a gente começa a mergulhar na gente e olhar com profundidade, a gente entende que a gente não está vivendo como a nossa mãe, que a dor dela é muito parecida com a que eu estou sentindo. Se você quer entender a sua mãe, olha para o que você está sentindo. Aí você vai ver que a maneira como você lida com você mesma, com o seu corpo, com a sexualidade, com o dinheiro, tem muito a ver com ela. Isso é óbvio, você ficou dentro dela. Ela foi o seu primeiro modelo. Então, essas matrioscas são as bonequinhas que vai ficando uma dentro da outra. É assim. E aí não tem como a gente querer lutar muito com isso, não, sabe, gente? Achar, você é muito diferente, eu nunca vou ser igual minha mãe. Tenho até medo dessas frases, porque eu já falei isso muitas vezes, nos momentos de raiva, de dor, de rebeldia. E aí o que que acontece? Uma outra lição para nós. Tudo aquilo que a gente critica, que a gente julga, que a gente exclui, a gente atrai para a gente repetir. Justamente para a gente aprender a não julgar. Isso não só dentro do sistema com pai e com mãe, mas na vida, repare, é o famoso, não vou dizer que dessa água eu nunca vou beber, que quando me der sede eu vou querer beber. A gente fala, não vou beber, nunca vou fazer isso, dessa água eu não vou beber. Depois você está lá, ó, mergulhando no rio, se afundando na água, porque o cérebro tem esse mecanismo. Né? Quando você julga alguma coisa, está criticando uma situação, você vai automaticamente começar a criar para você uma situação parecida, para você estar naquela pele, naquele lugar, para experimentar aquilo, para ver se você vai fazer igual, ou diferente ou melhor. Aí, gente, é impressionante. Quantas vezes. Tenho certeza que todo mundo tem uma experiência dessa aqui, de cuspir para cima e cair na testa. De falar que não vai fazer e faz, né? Quanto isso acontece ainda dentro do nosso sistema familiar, com pai e com mãe, aquilo que eu excluo, aquilo que eu estou rejeitando, volta para mim para ser olhado. Então, por exemplo, tem uma pessoa com um problema de álcool na família, um problema de adição, de drogas, a gente exclui um assunto que a gente não fala, uma pessoa que a gente evita, uma pessoa que a gente tem antipatia, né? Que ninguém quer saber. Volta, ou é um filho, ou é um marido, ou é um companheiro, ou é um sobrinho, esse assunto volta para você. Olha, volta para ser olhado. Então, a gente não pode, né, excluir as coisas. Por isso que olhar profundamente para a própria vida é uma grande maneira da gente sair dos embolados, dos emaranhados do nosso sistema e já trazendo aqui nessa grande consciência de que não começou comigo, mas vai terminar em mim. E aqui, minha gente, nós vamos trabalhar aqui hoje as 5 feridas emocionais. Não sei se você já conhece, isso são estudos energéticos, psicológicos, de expansão de consciência espiritualistas, tá? E aqui estou colocando para vocês, eu, minha mãe e minha avó. Isso foi no dia do meu batizado, em 84, em setembro de 84, eu nasci em 84. Vou fazer 41 esse ano, e essa é minha mãe e essa é minha avó. Estou colocando essa foto aqui por quê? Primeiro, para trazer uma grande chave. Isso daqui, gente, eu vou trazer hoje, talvez para algumas já não seja novidade, mas é sempre oportunidade da gente olhar com novos olhos para essa tríade. Quando a gente fala de cura do feminino, a gente está sempre falando de mãe e vó materna. Por quê? A mulher já nasce com todos os órgãos, diferente do homem, que tem a sua produção de espermatozoide, né, constante, está sempre sendo atualizado, por isso o homem é fértil todo dia. Nós somos uma vez por mês, nós somos cíclicas, e essa é a beleza, né, do feminino. Eu acho lindo isso. Uma hora a gente pode falar de ciclicidade feminina, que a gente entendeu que a gente é doido e inconstante. Não, nós só somos cíclicas. É totalmente diferente, nosso corpo é assim. Então, como a gente já nasce com todos os nossos óvulos, quando a nossa mãe estava sendo gerada na barriga da nossa avó materna, os óvulos dela também já estavam sendo feitos. Ela já nasceu bebezinha com tanto de óvulo dela lá. Alguns vão se perdendo, né, ao longo dos anos,
mas estima-se que 400 mil óvulos é a produção máxima da mulher, a gente já nasce com aquilo, né? E aí, quando a sua mãe estava lá na barriga da sua avó, os óvulos dela já estavam sendo feitos. Foi o seu primeiro pedacinho físico nesse mundão de nosso Deus. Primeiro. E ele morou dentro de quem? Dentro da sua avó. Então, tudo que a sua avó materna experimentou na gestação, na vida dela, toda a dureza da vida, a facilidade da vida, as crenças, a forma como ela existiu, o que aconteceu com ela, você recebeu diretamente e fisicamente. Porque um pedacinho ó, do seu DNA, o óvulo que gerou você, já estava recebendo aquelas informações. Então, a gente olha com muita profundidade para isso. E aí, falando das feridas emocionais, né? Eu sempre tive uma crença gigantesca de ser insuficiente. Para mim, eu nunca era boa o bastante. Eu sempre achava que eu precisava fazer mais, estudar mais, ser mais isso, ser mais aquilo. Eu tive um problema de doença, de dor, né, nos meus músculos, em alguns lugares também de tendões. Fiquei anos tratando. Depois, as terapias, né, foram me ajudando e tudo fundamentado nisso, na crença de fracasso, de não ser boa o bastante. Gente, eu sempre falo para as minhas alunas que eu lutei muito para ser feliz. Ser feliz para mim não foi simples. Eu sempre tinha um descontentamento, nada para mim estava bom, embora o quanto eu me esforçasse, eu não aproveitava as coisas. Eu não achava que, não me achava digna, né? E aí eu fui trabalhando muito profundamente as minhas questões e eu adoro trabalhar com isso hoje porque funciona. Hoje eu me considero uma mulher feliz. Obviamente tem muita coisa para eu conquistar, para realizar na minha vida, mas eu entendi que a alegria depende de mim, de como eu me sinto ao meu próprio respeito, de como eu me vejo, de como eu me trato. Eu tenho um amor e consideração por mim, e isso não foi de graça. Eu demorei muito para chegar nesse lugar. Foi um lugar de muita dor e funciona. Então, o que eu ofereço aqui hoje, gente, assim, do fundo do meu coração, dá certo. Se eu puder, pelo menos, iluminar um pouquinho, assim, da caminhada do processo de vocês, eu já vou ficar feliz, porque funciona de verdade. E aí eu sempre, com essa dor de ser menos, de estar sempre fazendo mais, e nada dando certo na minha vida, embora eu colocasse muito esforço, né, me empenhasse muito, fui atrás da minha história, entendendo. E aí vou começar já a falar que é a ferida da humilhação. Por quê? E olha o que aconteceu, as histórias, né, que eu fui chegando. Quando a minha avó se descobriu grávida da minha mãe, a minha avó morava na roça, em Peçanha, ela teve muitos filhos, o meu avô não tinha condição de trabalhar, porque hoje a gente entende que ele tinha uma depressão grave, então não era um bom marido, mas ele não tinha esse provimento, não conseguia. Minha avó, com mais de 10 filhos, trabalhando, ela era faxineira e servente de escola, merendeira, essas coisas, e ela foi avisar a diretora da escola que ela estava grávida mais uma vez. Eles eram muito pobres na roça, e era um lugar de muita crueldade. A sociedade tinha muito isso de humilhar, né, os pobres, e os pobres da cidade era a família da minha mãe, né? E aí, quando ela foi avisar que estava grávida de novo, a diretora a humilhou, a xingou, falou que pobre não podia ficar grávida, fez um terrorismo com ela, que ela, enfim, né, xingou a minha avó e deu aquela esculhambada nela. E a minha avó ficou contando isso para mim anos. Eu cresci ouvindo essa história. E aí, uma hora, as peças do quebra-cabeça foram fazendo sentido para mim. Eu entendi que a minha ferida de humilhação vinha da humilhação que a minha avó experimentou quando ela estava Já grávida. falei para você que está fazendo, já. Então, Mas só ela fechar fez. aqui, fazendo favor, deixa eu tentar fechar aqui, só para gente, para não expor vocês, né? E para a aula aqui correr bem, tá bom? Ah, e só aproveitando para ler o chat aqui, a Fabiana Oliveira falou: super recomendo a viagem com a Larissa. A Fabi, ela teve no Supernova 2, na nave 2. Estou vendo muita gente que da nave 2, estou bem feliz, da nave 1 também. E aí, quando isso foi chegando para mim, eu fui tendo a oportunidade de limpar, de curar, de ressignificar, eu fui entendendo que eu herdei completamente essa ferida de injustiça. E aí, o que que essa ferida aliás, a ferida de humilhação? E ela dá na gente esse sentimento de indignidade, essa projeção e o perfeccionismo. Perfeccionismo é nunca se achar pronta, é nunca se achar boa, é ficar numa fantasia esperando o melhor dia, o melhor momento. Isso nunca vai acontecer. Porque a hora que eu tenho é agora. E eu nunca vou ser perfeita. Depois a gente pode trabalhar melhor essa questão do perfeccionismo, tá? Se for uma dor do grupo, vocês podem colocar aqui no chat para mim, porque tem muitas explicações emocionais, psicológicas e energéticas a respeito do perfeccionismo, tá? A gente pode trabalhar isso aqui depois.
Então, eu fui entendendo o quanto que essas feridas emocionais realmente são muito fortes e marcam a nossa alma. A psicologia vai dizer que os traumas que a gente vai vivendo, que vão acontecendo durante o processo de amadurecimento do nosso sistema nervoso central, nos impacta até a forma do nosso corpo. Tem estudos sobre isso, tá? De Reich. Aqui eu acho que o corpo explica, né? Que pegou esse estudo e organizou ele, sistematizou e divulga isso bastante na internet, mas é um estudo bem antigo, tá? Na psicologia, assim, da autoria de Reich. Então, quais que são as nossas maiores feridas emocionais? Aqui ele elenca 5, e a gente vai trabalhar bem rapidamente, né? Vou explicar um pouquinho, e você vai vendo aí, abaixando as resistências, abaixando as barreiras, você vai ver onde que dói e o que faz sentido. E a primeira que a gente vai falar da rejeição, aliás, a segunda, né? Que a gente já falou um pouquinho da humilhação, mas eu vou tornar a falar dela. A rejeição, ela acontece especificamente com a mãe, porque ela acontece geralmente dentro da nossa memória, quando a gente está na barriga da nossa mãe, e a gente está ali, é o único contato com o mundo que a gente ainda não tem contato, não tem noção de que somos um ser diferente da nossa mãe. E aí, o que acontece? Nem sempre, gente, essa mulher que, agora que a gente é adulta, a gente vê como que é difícil, né? A gente ser adulta, a gente dá conta de tantas coisas, nem sempre a gravidez foi desejada, né? Que mulher que nunca rezou, por exemplo, a menstruação descer, né? Que quem nunca, né? Que nunca passou por isso. Às vezes, algo com ela mesma, ela não se sentir pronta, ou questões com o companheiro, né? Na relação, vai saber o que estava no coração dela. E aí, quando a gente sente que a gente não é bem-vinda, que a gente atrapalhou, que a gente está atrapalhando, que a gente é um peso, a gente nasce com essa ferida de rejeição. É uma das primeiras que a gente pode ter. E aí, o que acontece quando eu me sinto rejeitada o tempo todo? Eu não vou ter coragem de vender, eu não vou ir na frente apresentar um trabalho, eu vou achar que todo mundo está falando de mim, todo mundo está rindo de mim, que ninguém quer minha companhia, que eu tenho que ser muito boa, eu tenho que ser muito perfeita. E tudo que vai acontecendo, né, nas minhas relações me fazem com que eu me sinta rejeitada, com que eu não me sinta querida, não me sinta vista, não me sinta benquista, né? Essa é a ferida da rejeição e ela está muito ligada à questão de vida intrauterina. Ela diz mais da mãe, diferente do abandono, que vai sempre dizer do nosso sexo oposto. Tá? Deixa eu beber uma água. Gente, se tiver muito rápido, tá? Ou se quiserem comentando, pode deixando aqui no chat que a gente vai conversando, interagindo. Mas a ferida de abandono, ela vai estar mais ligada à pessoa do sexo oposto. Então, nós aqui, mulheres, né, nos identificamos como mulheres, geralmente é uma experiência paterna. Então, um pai que não ficou em casa ou que não deu um espaço no coração, né? Quando a gente fala dessas questões de rejeição, de abandono de pai e mãe, a gente está falando de indisponibilidade afetiva. Às vezes, gente, o pai e a mãe ficaram presentes, ficaram fisicamente presentes, mas lá dentro eles estavam tão cheios de dor, ou com tanta questão, ou com questão com dinheiro, ou com as próprias questões, né, de amor próprio deles, que eles não conseguiram doar isso. E aí se cria essas questões. Por isso que, ó, são as bonequinhas mesmo, uma coisa dentro da outra, porque tá um passando para o outro o próprio BO. Você acha que uma pessoa que é super amada, muito bem resolvida, ela vai conseguir entregar isso para o filho, né? Quando a gente não consegue fazer isso, é porque a gente não tem para dar, a gente realmente não tem para dar, né? E a ferida do abandono, ela é muito dolorida, porque ela traz o primeiro o seguinte, tem isso aqui em relação, as pessoas vêm muito para mim, vem muita mulher para mim para trabalhar a dinâmica afetiva e trazem essa questão do abandono. É quando tem uma cola inicial, tem uma química inicial, tem um match, mas depois somem, é o famoso ghosting, né? Acaba, é o abandono. Então, um projeto que é sempre abandonado, é como se fosse uma experiência para de aborto mesmo, que parece que vai, mas não vai, é diferente da rejeição, que não chega nem a acontecer. A rejeição, vamos dizer assim, já é um fora, de cara, né? O abandono, ele tem algo inicial, por isso que ele dói muito, porque ele enche de esperança no começo e depois não fica, tá? Tá muito ligado às dores afetivas, emocionais dos relacionamentos. Outra ferida que a gente tem é a da humilhação ou a da manipulação. Alguns autores vão tratar isso diferente. Então, a humilhação ela vai acontecer quando a criança está ali, por exemplo, aprendendo a segurar o xixi, o cocô, a ter o controle do próprio corpo,
E aí os pais xingam a criança quando ela não consegue segurar, ou é o processo de escola, né? Ou os pais. Então, expõe a criança, olha que fulano fez xixi na calça de novo, sujou a cama e briga, expõe, humilha. Ou quando xinga mesmo, espancamentos, agressões físicas também abrem muito, gente, mas muito dessa questão. É tristíssimo, tá? É porque a pessoa se sente um nada. Abusos também, toques indevidos no corpo, abrem muito essa questão da humilhação. A pessoa se sente indigna mesmo. Se sente. A palavra é essa, indigna, tá? Se sente não merecedora. Liberar isso daqui são muitos processos. Ou quando passa uma vergonha, um constrangimento, ou quando é corrigida de forma muito abrupta. Ou nessa mesma idade, né, nessa mesma linha, assim, quando há a ferida da manipulação. O que, que é isso? Olha só, quem que nunca foi manipulado na vida? É o famoso pintei o cabelo para gostar de você, vai dançar na escola para fazer a mamãe feliz. Ah, o papai vai ficar tão feliz se eu fizer isso. Quer dizer, o que, que a gente entende? Que se eu for de um determinado jeito, se eu agradar, que se eu estiver fazendo tal coisa, aí sim eu vou ser amada. Aí eu vou pertencer. Olha que duro isso, gente. E a gente faz isso o tempo todo. Reparem, se fizerem isso com a gente faz isso. Isso é triste, né? Porque está tirando a nossa autenticidade. Quando eu trouxe lá no começo que na sua raiz, em quem você é, tem um tesouro que vai deixar você única, brilhando para o mundo, vai ser seu portal de abundância, seu portal de conexão, e esse trabalho que a gente tem que fazer para voltar para a nossa raiz é por causa disso, porque a gente chegou original, mas a gente foi sendo tão cacetada, a palavra é essa, que a gente começou a virar agradadora. Porque o nosso desejo maior é de pertencer. A gente quer pertencer. Experimenta, gente. Você tá numa sala de aula, tem um grupo, ou no grupo lá do seu trabalho. Você vê uma foto onde a galera foi e você não foi. Teve um happy hour, saíram para almoçar e não te convidaram. Gente, você pode nem gostar das pessoas, mas você vai se sentir mal. Por quê? Porque todo mundo quer pertencer. Isso é a necessidade básica do ser humano. Pertencimento. E a gente aceita as manipulações para a gente ser aceito, para a gente caber dentro dos grupos. Uma outra ferida é a da traição. E aqui já vai estar muito ligada à dinâmica dos pais, né? Quando a criança se entende traída, quando ela está na fantasia, achando que ela é tudo para a mamãe, ou que ela é tudo para o papai, aquele grande amor, aquela coisa, só que ela vê, oh, tem uma história que existe muito antes de mim. O mundo se dá aos pares, tem os casais, eu estou de fora. Uma hora o meu pai e minha mãe entram para o quarto e fecham a porta. Tem conversas que eu não entendo, que eu não participo. Eles vão no banco da frente no carro e eu não vou. Então a criança se sente traída. É uma ideia já fantasiosa que todos nós temos. Quem vem para o Supernova, a gente trabalha bastante isso, né? Na aula Vênus, essa questão de sexualidade, dos contratos internos que a gente vai tendo, né? Para a gente entender amor, casal, sexo, relacionamento. E aí, nessas ideias fantasiosas que a gente entende que alguém nos trai. E essa ferida, gente, ela é muito dolorosa. Todas elas são, né? Mas na traição, quando a gente é muito marcada por ela, a gente vai mais uma vez desenvolver aquela coisa, eu tenho que ser muito boa para não ser abandonada, para não ser traída, eu tenho que ser a escolhida, e as situações acabam te levando a eu não sou escolhida, outra pessoa é escolhida no meu lugar. Repara se essa é a sua dor, se essa é a sua repetição. A gente acha que estão sempre falando mal da gente nas costas, a gente não relaxa, a gente é desconfiada, controladora, a gente acha que as pessoas estão sempre com a faquinha lá, ó, atrás para dar nas nossas costas. Então a gente desenvolve uma hipervigilância, entendendo o movimento das pessoas, a gente não relaxa. Essa é a ferida da traição. E aqui, entendendo que que as feridas, gente, elas geram repetições. Por quê? Como o meu cérebro aprendeu a sobreviver, como isso aconteceu lá na minha tenra infância, e é o meu padrão, que claro, eu não tive poder psíquico para lidar com isso na época que eu era só uma criança, eu não tive defesa para esse trauma, ele vai repetindo para que ele faça você parar e olhar. E aí você tem que voltar lá para onde tudo começou. Por isso as repetições. Por isso, olha, gente, se alguma das situações que eu contei aqui é a sua repetição, você fica atenta, para você tirar da raiz, tirar isso da tomada para parar de criar essa repetição para você. Autoconhecimento é tudo, né? E a ferida da injustiça, né, como o próprio nome diz,
Quando na família, por exemplo, a criança, aí a criança já está um pouquinho mais velha, então ela já entende essa questão de justiça, então a família perdeu alguma coisa, então o irmão veio e tomou lugar, né? Essas questões, né? Quando eu perdi alguma coisa e me senti injustiçado, fui tolhido no meu direito de fala, não fui ouvido, a minha vida mudou bruscamente sem me consultarem, sem me perguntarem. Quando a família perde alguma coisa, o pai perde o emprego, a mãe perde o emprego, e tem uma mudança muito drástica no padrão da vida, ou quando assiste alguém da família que passou por alguma situação, tá? Injusta, e aí a pessoa fica a advogada eterna de tudo, né? Geralmente vira, eu brinco muito que por um tempo da minha vida eu fui a doida da ONG, né? Eu fui super militante, assim. Porque as dores do mundo eram as minhas. Isso daqui por quê, né? Porque a minha dor era tão grande que eu me ocupava da dor dos outros. É mais fácil eu cuidar da dor dos outros que a minha. A aula Mercúrio do Supernova, quem lembra aí, ó, a pedrada que é esse processo de codependência todo que a gente visita, né? E essas são as 5 feridas emocionais. Bom, antes de passar os recursos terapêuticos, eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui. Peraí. E agora eu quero ver vocês um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Agora eu vou botar meu óculos. Quero ver se todo mundo está acompanhando. Deixa eu ver. A Fabiana Rodrigues está dizendo, faz sentido para mim perfeccionismo. Vou falar, tá? Que bom. A Mari, não sentir-se vista e benquista pegou forte. Mana, isso é muito processo de vida intrauterina e recém-nascida. Muito. Porque são os primeiros traumas que a gente tem. Quando eu não sou bem vista, quando eu não sou benquista e não sou querida. Aí o trauma vem mesmo, a ferida de rejeição, ela acontece, tá? Isso é bem ligado, a gente está bem pequenininha. Fábio Oliveira, eu entendi que depois de muito tempo já terapeuta, casei com meu primeiro marido para agradar meu pai. Quando o meteoro, quando o meteoro caiu, foi surreal. A Fabi teve na nave 2, gente, uma querida, super participativa, assim, ótima. E é isso, quando o meteoro caiu. Gente, porque uma hora a ficha cai. Nossa, ó, é dolorido demais quando a ficha cai, quando você percebe os anos da vida que passaram, os papéis que você fez, que você estava agradando os outros, não a você. Mas é muito melhor que a ficha caia e que caia logo, que caia rápido. Eu me lembro contar muito rapidamente aqui de uma história, porque eu fiz uma série de stories, isso foi ano passado, que deu recorde assim, de visualização, de interação do ano passado. Veio uma cliente para mim, ela estava com problema na sociedade dela, ela é advogada, e ela tinha uma super melhor amiga, com quem ela tinha um advogado lá no Espírito Santo, ela tinha um escritório, né, lá no Espírito Santo, e ela estava com problema na sociedade, o dinheiro estava acabando. O dinheiro é um sinal, hein? O dinheiro é uma materialização da coisa. Se o dinheiro está vindo, você está bem por dentro. Se o dinheiro parou de vir, ou se ele vem e não fica, tem alguma coisa por dentro aí. O dinheiro é um sinal, tá? E aí ela veio com de dinheiro, primeira sessão. E aí começou a abrir coisa, e a sessão só coisa com mãe, né? Na leitura aqui do campo emocional dela, coisa com mãe, e ela, ai, Laura, não sei. Querendo saber do dinheiro, e eu, é mãe, que não sei o que lá, isso e aquilo. E é doido, gente, porque tem muita gente que vem para o processo e vem resistente e não consegue entender. Então, a pessoa às vezes quer saber da coisa prática. Ah, eu vou namorar ou não vou? É isso ou não é? Vou ter o dinheiro, a pessoa quer o resultado, ela quer a coisa prática. E aí começa ela a vir lá de trás, começa a liberar as coisas, e ela é resistente e tal. Ela, ai, Laura, eu não sei se faz sentido, não sei o que lá. Sabe, então vamos constelar? Aí marcamos uma constelação. Aí, acho que né, eu constelo na água, quando é individual e online. E aí, é babado, né, as sessões, os atendimentos, né, a energia que flui mesmo. Então, aí ela viu, né, os bonequinhos andando, ela foi vendo o que estava fazendo sentido. Ela, não, Laura, eu acho que tem alguma coisa com a minha mãe mesmo. E está reverberando na minha amizade, na minha sociedade, no dinheiro. E aí começou a fazer um sentido para ela. Passou uns 15 dias, que a constelação, o campo fica aberto, né? As curas também, as leituras também. Passou uns 15 dias, ela mandou um áudio, mas que cano de chorar. Que ela, Laura, você não sabe o que aconteceu. É o resumo da ópera. Questões com a mãe não vista, né? Questões de rejeição dela. Levou ela para essa amizade, e aí a derradeira, né? Ela teve essa amizade, criou essa sociedade. Essa grande amiga dela, quem ela julgava muito amiga,
estava desfazendo a sociedade de uma hora para outra, onde ela colocou a força dos últimos 10 anos dela, foi nesse escritório. Ela estava desfazendo o escritório, porque ela ia se casar e ia ter um trabalho com esse marido dela, e no casamento, ela ia fazer um casamento pocket, nem sei o nome, casamento pequeno, tem um. Ah, sabe esse casamento pequeno? E nem convidou ela, que elas eram melhores amigas. Convidou uma outra para ser madrinha e falou: ah, eu vou casar só para 10 pessoas, 15, 10 pessoas. E não foi nem convidado para o casamento da amiga. E aí, ela abriu um super processo, e assim, Laura, agora minha ficha caiu. Que as minhas dores, as minhas rejeições me levaram para essa amizade onde eu não sou valorizada, para essa sociedade, para esse trabalho. Agora eu estou na mão, mas eu vou refazer minha vida, né? Enfim, está refazendo a vida dela, né? Mas só para contar essa história aqui da ficha, que eu lembrei disso. É muito melhor que a ficha caia e que caia logo, do que eu ficar no engano a vida inteira. Que, ó, o tempo está passando. Nós não somos infinitas, né? Que bom, Fabi, que bom que você contribuiu. É, Isabela, socorro, tô gabaritando em tudo. Acontece. Ah, acontece. Fábia, eu também socorro. A Mari, e foi que tu escreveu o livro Heroínas com a veterinária de ONG. É, hoje eu sou escritora, né? E a Mari também é minha leitora. A Mari está na nave 3 agora também é super nova, mentoranda. E foi da experiência de ONG, porque, gente, tudo quanto é tipo de ONG, trabalho social, eu já fiz, foi maravilhoso. Mas olha, vai olhar para minha vida, como é que estava minha vida afetiva, minha saúde, meu corpo, minha vida financeira, as minhas amizades, tudo a Deus dará, e com a dor do outro eu organizava. Terrível, né? Isso, Bert tem um estudo muito interessante que a gente chama isso de ordens da ajuda. Segue a lógica do avião. A máscara primeiro para mim. Primeiro eu, depois as pessoas que eu amo, depois o mundo. É isso, tá, gente? Isso se chama codependência, tá? E isso tem cura, é um exercício de vida inteira a gente curar as codependências, porque é estrutura psíquica. Então a gente não muda, a gente aprende a lidar com ela, tá? Mas isso a gente dá um jeito, a gente melhora. E a Ju, Lau, a gente pode se identificar em mais de uma ferida, né? Sim. Oh, e muito. Sabe por quê? Uma está muito ligada à outra. Quando a gente fala de traição, está implícito nela também a ferida do abandono. Por quê? Porque uma hora alguém teve comigo, alguém compartilhou, teve uma intimidade comigo, eu me abri em algum momento, teve uma atração, seja de trabalho, de amizade, de qualquer coisa, né? Ou sexual, afetiva, e depois eu fui abandonada por uma outra pessoa. Só que aí não é só um abandono, é um abandono numa triangulação, que tem uma terceira coisa que leva, né? Que acaba competindo. Gente, reparem, sim, tudo na sua vida triangula. Uma hora você está bem, aí aparece um terceiro emprego, parece uma terceira oportunidade, né? Ou você está com alguém, depois sim, você está começando a sair com alguém e parece um ex. Ou um ex seu, ou um ex dele, ou dela, né? Se tudo está triangulando, primeira coisinha que você tem que olhar papai e mamãe. Trabalhos, trabalhos, trabalhos. A meu Jesus, né? É babado, gente. A Franciane, casei com 16 anos, Val, na minha cabeça ia casar e ia ser feliz. Minha vida ia ser totalmente diferente dos meus pais, olha só. Foi um casamento muito tóxico, vivi com meu ex-marido 21 anos. Uau, uau. Quebrei uns padrões, igreja e família. Querida, parabéns, que eu entendi aqui e acabou, né? Esse casamento acabou, que você quebrou padrões de igreja e familiar. Perfeito. E, gente, para a gente conseguir fazer isso é muita força interior. Parabéns, tá? Parabéns por você ter conseguido, assim. Porque para a gente sair dos lugares tóxicos e abusivos, gente, é muita força interior. Porque a sua ferida está ali. A sua ferida te levou para aquele lugar. Então, é o que o seu cérebro conhece, as suas dependências, é o desconforto, mas é o seu conforto, é o que você acha que você merece. Então, a gente começa a sair quando, opa, eu mereço uma coisa diferente. Quando eu estou muito cansada, quando eu estou muito exausta, cheguei no meu limite, ou quando eu começo a melhorar a minha autoestima, tá? São os dois caminhos mais efetivos, assim, de mudança, tá? Então, tá fazendo sentido aí, né, minha gente? Que bom, que bom. Bom, perguntaram aqui a respeito do perfeccionismo, muito que bom. Tá? Vocês podem ir deixando aqui que eu estou respondendo com muita presença, tá, gente? Estou bem conectada aqui, tá? E aí, sobre o campo de perfeccionismo. Perfeccionismo, uma das boas explicações dele é
procrastinação. Eu estou procrastinando. Então, eu fico numa fantasia de que tal dia vai ser melhor, ou quando eu terminar tal curso, quando eu fizer isso, quando eu estiver magra, quando meu cabelo estiver assim, eu vou lá e gravo vídeo, vou lá e faço a live, vou lá e tento aquele emprego, vou lá e vou arrumar um namorado. Na verdade, eu estou procrastinando. E o que tem por trás da procrastinação? E hoje tem vários cursos, né? A gente vê na internet todo mundo falando de procrastinação. No mapa da mina, eu trabalho isso de forma muito eficaz. A gente trabalha bem energia, trabalho e dinheiro, né? A procrastinação, ela é autoestima baixa. Porque você acha que você não merece a vida dos seus sonhos. Você evita fazer o que vai deixar a sua vida boa. Você evita fazer por você. Você está adiando as boas decisões, o que vai levar você, às vezes, para um outro lugar, para um outro patamar. Isso é autoestima baixa. Tem uma outra dinâmica também do perfeccionismo, que ela está ligada ao campo do morto. Porque só os mortos não vão errar mais, porque eles não estão vivendo. Então, pode ser uma identificação com os ancestrais que já morreram na nossa família, que não conseguiram fazer uma boa morte. O que isso quer dizer? Não conseguiram olhar para a morte, porque são duas posturas, né? A de olhar para a vida. Estou olhando para a minha vida aqui, ó. O que está acontecendo comigo? Antes, eu contei para vocês, eu descer a Meliton, a doida da ONG, né? Eu não olhava para a minha vida, eu olhava para a vida dos outros. Era muito legítimo. E é um lugar valorizado, né? Porque você é boazinha. Então, eu sabia cuidar de todo mundo. A minha vida estava um caos, então eu não olhava para a minha vida. O outro movimento é de olhar para a morte. Quando chega a hora que vai chegar para todo mundo, inevitavelmente, quando é a hora, e quando algum ancestral não consegue ter essa postura, né? Ou quando as mortes são complicadas, são segredos de família, são excluídas, né? Enfim, todo um processo sistêmico, depois eu posso falar melhor. Aí eu estou apegada a esse campo do morto. Aí, geralmente, eu estou ligada a uma paralisia, tá? Uma paralisação. Isso tem que ser olhado também, tá? Isso tem que ser visto. E aí, gente, aí que tá. Não é só força de vontade. Não é só chegar um coach na sua cara e falar: para de ser banana, levanta às 6 horas da manhã, vai fazer caminhada, vai para academia, vai parar de comer isso. Gente, se fosse só isso, se fosse só a gente querer, só a gente ter consciência, estava fácil. Mas são dinâmicas profundas emocionais e energéticas. São profundas. E aí você tem que olhar para elas com tempo, com carinho, com profundidade, com um bom profissional te guiando, né? Alguém que dá conta, né, de manejar trauma, de manejar os BOs, para a gente ir liberando, tá? Enfim. Bom, podemos lá então seguindo para a gente finalizando, que a ideia aqui é ser bem pontual, porque a gente tem mais 3 encontros, estamos só começando. Deixa eu compartilhar aqui para eu trazer, então, mais saberes aqui para a gente ir finalizando. E aí, mulheres, eu vou deixar aqui alguns recursos psicomágicos, terapêuticos e mágicos, tá? Eu estou chamando agora de psicomágicos. Para a gente liberar memórias de vida intrauterina, especialmente a ferida de rejeição. Primeira coisa, que é o óbvio, você vai parar de se rejeitar. Por quê? Pega isso, hein? Quando eu tenho a ferida de rejeição ou de abandono, o que acontece? Eu tenho tanto medo de ser abandonada ou de ser rejeitada que eu rejeito primeiro. Eu abandono primeiro. Então, quando a ferida de rejeição está berrando em mim, eu não tenho coragem de, eu nunca vou abrir meu curso, eu nunca vou vender meu trabalho, porque eu tenho medo de um cliente me rejeitar, porque eu vou levar o não dele, ou não de um aluno, de qualquer, né, do chefe, vou levar para o pessoal, porque é a minha ferida. Então, eu nem tento, eu rejeito, eu me rejeito antes de começar, porque viver aquela ferida de novo vai me doer tanto que eu desisto antes de começar. O abandono é esse, eu começo e largo no meio do caminho. A ferida do abandono é essa. Então, há uma semana eu estou vivendo uma alimentação ótima, estou com horário, estou regrada. Na segunda semana já perdeu tudo, é o autoabandono, tá? Então, a gente vai parar de se rejeitar e de se abandonar. Então, não importa o que os outros vão pensar de mim, eu não me rejeito, eu estou comigo, eu me amo. Laura, não importa o que acontecer, eu estou com você. Eu não vou te abandonar, eu não te rejeito. Você é linda, você é talentosa, você é isso, você é aquilo e vai. E repete até ser verdade, ainda que seja uma mentira que você esteja falando, você vai repetir até ser verdade. Porque repetição cria crença. As formas que a gente tem de criar crença,
por grande impacto emocional. Então, por exemplo, uma música maravilhosa, uma festa surpresa que fizeram para você, você tomou aquele susto, realmente te surpreendeu, então te gerou uma grande força emocional. Quando alguém veio e declarou para você, ou quando sua mãe te deu um abraço que você não estava esperando, isso é um grande impacto emocional. Ou quando a professora te chamou a atenção na frente da escola inteira e você se sentiu uma porcaria. Tá vendo? Forte impacto emocional. Isso cria crença. Ou então, por repetição. Se você ficar todos os dias da sua vida ouvindo, você é uma porcaria, tudo que você faz errado, é isso que você, é isso que você vai ser. Porque a gente é aquilo que a gente acredita, né? Então, você vai parar de se rejeitar, de se abandonar. Custe o preço que custar. Que ninguém mais pode fazer isso por você, só você. Outra coisa, os chás e os banhos de alecrim e canela. Aí, gente, as ervas sempre vão atuar como grandes auxiliadoras para esses processos de rejeição, de abandono, que trazem uma autoestima baixa, paralisia, procrastinação. A canela, ela é muito boa. A canela, ela dá um up também, tá? E ela tira uma energia ruim, uma energia de paralisia, autoestima baixa. A canela é muito boa. E o alecrim é maravilhoso para alegria, para despertar, ele alinha os chakras naturalmente, tanto o óleo essencial quanto o banho e o chá, tá? É bom até tomar durante o dia, porque ele te dá uma alegria, te dá uma energia, te dá um ânimo e ele te deixa desperto espiritualmente. Eu gosto muito do alecrim. Todo mundo gosta do alecrim, né? Tem uma pessoa que não gosta. Diálogo interior positivo, é o que a gente estava falando. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, tudo que eu faço é bom, tudo que eu coloco na minha mão, coloco a mão prospera, coisas, falar, dizer coisas boas sobre você, tá? E aí, ficar, se você fosse a sua melhor amiga, eu tenho certeza que você não ia ficar falando, ah, mas também você é uma burra, né? Olha o que você fez? Ai, Laura, você também, puta merda. Tá vendo? Diálogo, repara como que tá o seu pensamento. Repara. E aí você vai começar a se tratar bem, sendo você a sua melhor amiga. Você é sua best agora, gente, você é sua melhor amiga. Aceitação radical. Isso daqui eu comecei a implementar para mim esse ano e tenho colhido muitos frutos. O que é essa aceitação radical? Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Tem dia, gente, que a gente não consegue manter a frequência lá em cima. Tem dia que eu acho que eu tô feia, que o cabelo não deu certo, eu não dei uma aula tão boa, que o atendimento né, não foi o melhor. Tem dia que eu acho que tá uma porcaria. Ainda assim, eu me amo e me aceito. Tem hora que eu olho para mim, Laura, você não tá legal hoje, não tá bem. Não, Laura, mas ainda assim você tá linda. Ainda assim você é você. Uma aceitação radical de mim mesma. Até quando eu dou um esporro porque eu fiquei bravo, quando eu brigo com alguém que eu não queria, quando eu faço algo que não é legal, quando eu dou meus vacilos, minhas bancadas, que eu dou mesmo, que eu dou a todo mundo. Até nisso, até no meu pior momento, eu vou estar me tratando muito bem. A minha aceitação radical de mim mesma. Eu estou adorando brincar disso. Eu estou fazendo como se fosse brincadeira, né? E aí, uma hora vira sério. Eu estou amando essa brincadeira, de verdade. Outra coisa é a dancinha exorcista. Gente, deu bad, deu raiva, tá uma porcaria, tá um cocô, você quer pular da janela, você quer matar alguém, para. Eu já fui para banheiro, eu estou fazendo doutorado no Cefet, eu já dei uma corridinha, saí da sala, que um dia que eu estava muito nervosa, que eu passei por um grande problema no mês de abril, uma coisa que foi para a justiça, eu estava muito estressada. Eu estava vendo que eu estava ficando ansiosa dentro da sala, a qualquer hora eu explodi, não estava ficando bem, saí correndo, fui para o banheiro e fiz uma dança horrorosa, mas foi maravilhosa. Então você dança assim, que nem um boneco doido, assim, ó, porque o seu sistema nervoso vai regulando. Eu fui fazendo assim, sabe? E aí você pode ir dando batidinha no corpo, assim também. A dancinha exorcista, faz igual um bonecão doido, assim, sabe? Um boneco doido, assim. Maravilhoso, gente. Regulei, respirei, passei uma água na nuca e aguentei ficar até 6 horas. Maravilhoso, tá? A dancinha exorcista funciona muito. Outra coisa é o acolhimento bioenergético, principalmente para a questão de rejeição. Vou ensinar um, tá? Aliás, eu vou ensinar depois que eu vou fechar aqui para eu me ver na câmera. Então, aqui, ó, óleo essencial de lavanda. Por quê? Lavanda lida com dor. Você está com dor muscular e com dor emocional, o óleo de lavanda atua. O óleo de lavanda para dor, gente, é uma coisa mágica. Então, rejeição que é dor. E aí você vai usar o óleo de lavanda. Eu tenho os rolões terapêuticos também que eu faço, né, com a minha marca. Quem quiser saber depois pode me falar. Deixa eu parar aqui agora de... Aliás, amanhã eu vou falar do exercício, tá? De autorregulação para rejeição.
Mas só lembrando que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar de construção da autoestima, de personalidade, tá? Desse nosso primeiro espelho, da casa 1. Vou parar de compartilhar. Sobre exercício de regulação para rejeição. Quando a gente fala de memória de vida intrauterina, que é uma coisa que a gente não apalpa, que a gente não pega, que é um mundo muito sutil, muito etérico, né? O que a gente faz? A gente fica pequenininha. Quando a gente vai crescendo, e quanto mais cedo a gente é traumatizada, mais a gente vai para a cabeça. Então, perceba, se você é muito racional, controladora, quer fazer tudo sozinha, do seu jeitinho, hipervigilante, isso mostra que mais cedo na sua vida você foi traumatizado. Você percebeu que não ia ter amor para você, não ia ter proteção, você não ia ter liberdade de ser você. E aí a gente vai ficando crítica, a gente vai tendo os nossos julgamentos e, óbvio, a gente vai tendo resistência aos nossos pais. Então, o exercício é sempre a gente ficar pequenininha. Então, como a gente está falando de vida intrauterina hoje, a gente vai falar de coisa, a gente ficar bem pequenininha, aí você vai imaginar. Você está lá dentro da barriga da mãe, você está lá, você é um feto, você pode jogar a cobertinha por cima. Aqui em Belo Horizonte já está frio, graças a Deus teremos frio esse ano. Então, você já joga aquela cobertinha assim, lembrando do útero, e você vai, ó, se minar. Isso é um movimento regulador. E, gente, muitas pessoas fazem isso sem perceber. De ficar assim, às vezes, se minando, ou balançando a perninha, balançando o bracinho, ficar meio assim, você está se minando. Isso é uma autorregulação do sistema nervoso diante de momentos de desamparo. Então, você sabendo disso, você pode fazer por conta própria. Eu estou aqui, ó, estou me minando. Não importa o pior que me aconteceu, eu estou meninando. Você vai trazendo uma calma interior para você. Você vê que processos de ansiedade melhoram muito, tá? Com essa psicodinâmica, tá? Deixa eu ler o que vocês estão colocando aqui. Amor psicomágico, né, Mari? Ah, vai vir, minha filha. Você está no Supernova, semana que vem você vai ver. Nós vamos falar muito disso ainda. A Deise está falando, Laura, já identifiquei minha ferida. Como identificar a causa para pôr fim nesse ciclo? Eu me identifiquei com o abandono, que você disse relacionado ao pai. Não me vejo em conflito com o pai. Temos um relacionamento muito bom, assim com a minha mãe. Deise, ok. Que bom que você tem um relacionamento bom com seu pai e com sua mãe. Mas e por baixo disso? E bem por baixo disso, porque se você se sente com a ferida de abandono, em algum momento você foi abandonado. O que acontece, gente, é que às vezes, não estou falando que é o seu caso, não, tá? A gente está tentando, a gente está cavando aqui também. Às vezes a gente doura a pílula, né? Quer dizer, meu pai é muito bom, minha mãe é muito boa. Uma hora você vai vendo que você está na história, que você está no castelo ainda. A história que você está contando para você, porque se a ferida existe, ela aconteceu, tá? Pode ser algo transgeracional? Pode. Mas dos meus entendimentos, dos casos que eu acompanho, dos estudos, as feridas de rejeição, de abandono, estão ligadas a pai e mãe, tá? Sem ser trauma transgeracional. E aí eu acho que mais do que a gente entender a causa, sabe, gente? Do que a gente ficar tentando entender o que aconteceu se eu me sinto abandonada, se a minha ferida é de abandono, eu não vou mais me abandonar. Então, eu vou ter regularidade comigo, eu vou ter consistência. Gente, isso é difícil. A consistência. Então, você tem um plano, você vai acabar na hora que esse plano estiver em execução, na hora que der certo. Você quer ter uma rotina, você quer ter um corpo, você quer ter uma conta bancária, você vai ser constante e consistente com você. Essa força da constância e da consistência, ela é da força masculina dentro de nós, da nossa energia yang, tá? Por exemplo, o sol. O sol é a representação do masculino. O sol, todo dia, ele tá lá. Todo do mesmo jeito, tá lá. Porque é a representação do masculino. Então, a desenvolver essa consistência com você mesma. É assim que a gente cura abandono. E aí, quando lembrar, quando vier de chorar, chora. Bateu a dor, gente. Às vezes você já entra pro banho, põe um filminho que faz chorar, põe a musiquinha, arranca um toco, deixa sair. E aí, quando a gente estiver chorando, sabe quando dá aquela surra de choro na gente? Quando vem o choro te atravessa e sai, tenta perceber o que está no choro. Se for fantasia,
Tenta perceber o que a fantasia está mostrando. Porque às vezes a gente não consegue. Gente, a dor psíquica, ela é muito real. Tem estudos, tá? Estudos científicos mesmo, acadêmicos que provam, a neurociência já comprovou isso por meio de estudos. Quando a dor do abandono, da rejeição, ela é ativada, né, no cérebro, é a mesma dor de um soco, de uma facada, é uma mesma, se equivale a uma dor física, é o mesmo lugar no cérebro que é ativado. Então, a dor, ela é absurdamente real, mesmo. E aí, como é muito pra gente, né? Nossa, meu pai e minha mãe foram as pessoas que me trouxeram para o mundo. Como é que eu vou entender isso na minha relação com eles? A minha família, minha avó, como é que eu, né? Como é que eu vou? Então, tenta entender a sua fantasia, os sonhos, os devaneios, porque isso tudo vai mostrar de você também, tá? Aula Netuno de Supernova, devaneios, parceiros imagináveis, né? Mas, Deise, vai me falando aqui, tá? Vê se faz sentido aí. Vamos descascar essa cebola. Luísa, Lara, quando estivermos usando óleo de lavanda ou chás, podemos intencionar essa liberação pura com toda certeza. Minha gente, estudo de ervaria, hein? Toda planta é uma sacerdotisa, é uma majestade, é uma curandeira. Tem um sacerdócio em cada planta. Olha que lindo isso. Cada planta tem uma missão nesse mundão de nosso Deus. As aulas mais lindas que eu já tive na minha vida foram de alquimia e de herbaria. Mistério, magia, curas profundíssimas, e você vê que é um reino vivo. As plantas são realmente vivas. E aí, quando você desperta essa planta, quando você conversa e ativa e intenciona, isso se potencializa. Obviamente, quando você faz isso intencional, o negócio tá rolando do mesmo jeito, mas você potencializa quando você intenciona. Então, seja com óleo, né? Que tá, a memória da planta está ali no óleo, ou na erva seca, ou na planta ali mesmo, só você desperta. Quem é do culto iorubá, né? Das religiões afro, desperta, né? Tem os orixás, os deuses da planta, da natureza, que a gente canta e desperta, né? Cada um vai fazer da sua forma, mas aí você desperta a sabedoria da planta, tá? Para você. Fábia, deixa eu ler aqui. Meu Deus, estou identificando muitas feridas e suas causas. Já identificava as muitas, mas entender a ligação delas é incrível. É bom, né? Gente, a melhor coisa é a gente ser mestra na gente mesmo. Você vai ser a PhD em você. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ninguém cutuca a sua ferida. Porque você está sabendo dela melhor que todo mundo. Todo mundo pode estar pensando um monte de coisa a meu respeito aqui. Não tem problema nenhum que a gente é assim mesmo. Mas eu sei de mim. A doutora especialista em Laura é a Laura. Eu me banco muito nesse lugar, né? Então, eu me sinto segura para estar aqui. E amanhã, se você tem vergonha, inclusive, vem para a aula de amanhã. Vergonha de câmera, vergonha de, né, dessas coisas, pode vir amanhã, tá? Pessoal, só pedir para fechar a câmera, para não, a câmera não, para fechar o microfone, para não expor, né, o que vocês estão falando aí, para que também ficar mais tranquilo. Deixa eu ver aqui que a Fabi te falou. Faz todo sentido, ela intenciona alegria, leva um ramo de alecrim para a sala de aula e arrasou. E os alunos ficam mais tranquilos e sem surtos. Adorei. É, gente, que aluno, sala de aula é fogo, né? Sala de aula e sem surtos. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, alecrim, né? Ah, a alfazema também. A alfazema é a lavanda, né? Ela é muito boa. E o alecrim para estudo, para aula, ele é muito bom porque ele dá uma concentração. Ele dá um foco na mente. E hoje está todo mundo tão bombardeado por tela, por informação rápida de 15, 20 segundos, a nossa concentração hoje está tão baixa, a gente quer fazer várias de coisas ao mesmo tempo, que o alecrim ele é excelente para isso. Eu agora que voltei a estudar, né, fazendo doutorado, eu tô nessa luta aí para aumentar a minha concentração. Que eu vi que esses ciclos de pós-pandemia, esse início de tela, nossa, gente, a concentração ficou diferente. Aí eu estou usando os olhos, né? E um deles é o de alecrim. Eu passo os olhos na aluna, as professoras que se encontraram, as professoras tudo. Isso aí. Aí foi bem que lindo, falando, faça as gotinhas de amor com essência de lavanda e gerânia, que gerânia é excelente, gente, para cura do feminino, então é excelente. Que trabalha a falta da mãe, exatamente, a falta da mãe. Gerânia é ótimo, é um ótimo curandeiro, tá?
Queridas, mais alguma dúvida, mais alguma partilha, comentário? Que bom. Ó, quem quiser, ó, vocês querem, gente, abrir a câmera aqui agora para eu ver vocês? Deixa eu ver aqui como é que. Vou colocar no. Deixa eu tentar ver vocês aqui. Deixa eu ver quem tá. Ai, que bom. Olha o Wildes, Franciane, a Deise com essa carinha maravilhosa dela, Fabi, Louríssima, a Belinha, que bom. Fabiana Rodrigues, Fábia. Tati, que bom te ver. Ari, Mari, Ju, Sabrina, Luísa, Laura, que sono. Tive vontade de ouvir repousando. Querido sono. Bem interessante. Pode ser um movimento de realmente da mente ir silenciando e deixar as curas irem acontecendo, o processo, a informação nova entrando, ou pode ser resistência. E tá tudo bem, tá? É... Laurinha, Fabi Rodrigues é minha irmã. Ah, que tudo! Deixa eu ver ela. Ah, que linda! Vocês parecem mesmo. Que legal! Bem-vinda, as irmãs Rodrigues. Família reunida aqui. Abriu a boca de. É, olha só, tá vendo? Ah, a França, a prima. Olha, ela é danada, essa olha, tá vendo, gente? A Daisy, ela é danada. Ela trouxe a máfia dela, trouxe a gangue. Assim que eu gosto, andar de bando, assim que eu gosto. França, a prima, seja muito bem-vinda. Viu? Assim que é bom. O sono, gente, vamos prestar atenção nisso, tá? O movimento de abrir boca pode ser também um movimento energético, tá? Quando o corpo está dando uma atualizada e liberando a matéria grosseira. E aqui tem uma inteligência de cura, claro, operando. Claro, gente, sempre vai ter, né? Onde tem mulher intencionando o movimento terapêutico, vai ter uma inteligência de cura e as minhas rodas têm. Então, vocês vão ver que naturalmente as coisas já vão acontecendo, mudanças físicas, inclusive, acontecem, tá? Mestre, Sabrina, Camila, Tati, que bom. Muito feliz em ver vocês. A cura fica potencializada. Que bom, isso aí, copiei você na nave 2, arrasou. Arrasiane. Arrasiane essa vez. Queridas, muito obrigada. Amanhã tem mais. Eu vou deixar o grupo aberto, tá? Para a gente conversar, querendo comentar qualquer coisa, partilhar. Eu vou pedir o seguinte: para todo mundo honrar a sacralidade, tá? Não é para vazar nada daqui, tá bom? Se alguém quiser partilhar, então fique à vontade, mandar um áudiozinho. Agora de noite não consegui escutar, também está presente, tá bom? Muito obrigada, adorei recebê-las. E amanhã, às 8, a gente se vê para a gente falar de autoestima, personalidade e corpo. Tá bom? Wildes, que bom que você veio, viu? Um beijo, mulheres. Muito boa noite. Obrigada por ter vindo. Tchau, tchau.